Bom dia para você. Eu tenho aqui algumas recordações dos meus filhos. Olha que lindo. Eu quero compartilhar com você. Quanta beleza, quanta fofura. Filhos, antes que eu te formasse no ventre, eu te escolhi. Isso tá lá registrado em Juízes 1:5. O Senhor já escolheu os nossos filhos antes de estar no nosso ventre da mãe, né? Então hoje eu quero te levar a essa reflexão, que o Senhor possa falar no seu coração, como Ele falou comigo, que você possa ter entendimento daquilo que nós vamos ouvir de Deus nesta manhã. Quero te lembrar algo que Deus falou comigo ontem e tem falado hoje sobre os nossos filhos. Eles não são nossos. Nós precisamos lembrar isso todos os dias, que eles não são nossos. Eles são de Deus, eles pertencem a Deus. E o Senhor apenas nos deu a função, o papel de administrar a vida dessas crianças, dos nossos filhos, né? Talvez já não é criança mais, talvez seus filhos já estão velhos ou já estão bem mais maduros, né? Já conseguem lidar com a vida já sem depender de você, né? Já trabalha, já tem seu carro, já tem família, né? Já tem até netos, talvez até bisneto você já tem. E nós precisamos de recordar exatamente isso, que o Senhor é dono dos nossos filhos. E Ele escolheu cada filho, Ele planejou cada detalhe em cada filho que é vindo ao mundo, né? E às vezes tem criança que é branca, outra é morena, uma é ruiva, outra é moreninha bem escurinho. Criança, uma corzinha do leite condensado, né? Misturinha do branco com moreno. E às vezes tem ali um filho que é mega inteligente, tem filho que é superdotado, tem uns que são, esqueci a palavra, quando a criança tem um autodidata, né, que tem facilidade muito grande de aprender coisas, e tem crianças também que são limitadas, têm deficiência, têm necessidades especiais, e todos são filhos amados de Deus. Eles pertencem a Deus e não a nós, mães e pais. E às vezes nós nos pegamos a perguntar, né? Geralmente mais voltado para aquela mãe que hoje tem passado por um momento de dor, de ver o seu filho que tem uma necessidade especial ou que está dando um trabalho em casa, e você se perguntar, né? Por que que isso acontece? Por que que isso está acontecendo? Por que que essa criança tem essa limitação? Por que ele tem essa necessidade especial? Por que que ele tem esse déficit não sei falar muitas técnicas aqui, né, de deficiências, mas tem crianças às vezes que tem um autismo, ela tem, né? Então, tem vários tipos de crianças que nascem com alguma deformidade. E aí eu quero te levar a pensar em algo. Essa criança pertence a Deus. Não cabe a nós a perguntar por que o meu filho nasceu assim diferente de todos. A gente chama filho, a gente tem nós temos o hábito, né? Obviamente, nós somos gestores dessas crianças, desses filhos, e nós temos o hábito, e é certo e é correto chamar de filho e chamar de mamãe e tudo, mas nós temos que recordar que eles são do Senhor, não são nossos. Então, se ele veio com algum probleminha, essa criança veio com alguma deformidade, veio com alguma limitação, ele veio desta forma. E Deus tem o controle de todas as coisas. Olha só. Digamos que esse vidrinho aqui, tá vendo? Tem uma etiquetinha que tá toda suja aqui. Isso aqui é coisa dos meus filhos brincarem. Acabou colocando algum adesivo aqui, ó, sujo, né? É uma tinta. E digamos que eu pego isso aqui, coloco numa embalagem e entrego para você uma embalagem e peço para você cuidar. E por acaso você é transparente, né, essa embalagem, e aí você pensa assim,
Por que que ela me trouxe esse vidro desse jeito, todo sujo, todo estranho, para eu cuidar, né? Algum motivo tem. Esse aqui é o meu motivo. Eu só pedi para você cuidar, não pedi para você julgar se ele está sujo, se ele está feio, se ele, né? Eu apenas pedi para você fazer uma gentileza de cuidar para mim. Então, nós temos que lembrar que Deus, ele pediu para que nós sejamos administradores dos filhos. E com isso, ele nos capacita, ele nos fortifica dentro da jornada, ele nos ajuda a caminhar com os filhos como eles são, né? E eu quero deixar uma lição para você aqui, 3 lições importantes. Quando o filho erra, nós devemos orar ao invés de culpá-lo. Aí é claro que existem situações que nós devemos fazer a correção e explicar que não pode, que não deve, que está incorreto e que deve ter uma conduta diferente do que fez. Ter uma notificação ali, às vezes tem uma consequência, né? Deixar sem a televisão, deixar sem um celular, deixar sem um passeio. Isso é óbvio que nós temos que fazer. Mas nós temos que entender que eles erram do mesmo jeito que a gente erra, né? E eles erram e nós devemos orar para pedir para que o Senhor ajude eles a melhorar o comportamento. Outro ponto, segundo ponto. Às vezes tem filhos que afastam da mãe na adolescência, né? A mãe tem dificuldade de aproximar desse filho por causa da idade, que ele tá mudando os hormônios, tem muita mudança ali, então tem adolescente que acaba afastando, ou tem filho mais velho que acaba afastando, né? E eu falo para você, confia em Deus, e Deus vai trazê-lo de volta. Vai trazer, talvez não para morar com você, porque já é casado, afastou de relacionamento, de estar perto de você. Mas o Senhor está cuidando dele. Ele é dele, ele é de Deus. E outro ponto, quando eles crescem e vão, que nós venhamos liberá-los com amor, sabendo, né, que Deus está cuidando deles também. Então, que hoje você possa entender que os nossos filhos, eles são de Deus. Se eles vieram nessa terra com alguma limitação, alguma coisa que talvez você se abalou, talvez você sente muito por isso, que você entenda que você é apenas a gestora e Deus vai te capacitar para você passar essa jornada, para você viver essa jornada, cuidando com sabedoria do seu filho, sem machucá-lo, sem magoá-lo, sabe? Ele não tem culpa de vir na terra como ele é. Não sabemos o motivo de que Deus trouxe ele dessa forma. Essa parte não depende, não cabe a nós entendermos. Não há necessidade de perguntarmos por que, Senhor, por que o meu filho é deficiente, veio na cadeira de roda, veio com autismo, veio isso. Não devemos perguntar, é dele, pertence a ele. Nós temos apenas que pedir ao Senhor capacidade para a gente cuidar e gerir a vida deles. Eu oro, Senhor, neste momento, pedindo para que o Senhor venha capacitar essa minha irmã, capacitar o meu irmão, que hoje talvez está passando por um momento difícil, Senhor, e por muitos anos não entendia, mas hoje ele possa entender que os nossos filhos, eles são do Senhor e estamos aqui apenas para conduzi-los para o reino do Senhor, para o propósito, para o projeto que o Senhor já fez na vida de cada um. Muito obrigado por confiar em nós, a vida dos filhos, Pai, que o Senhor tem nos colocado. Nos dê, Senhor, sabedoria, calma, tranquilidade para que possamos, meu Deus, ajudá-los nessa jornada, em nome do Senhor Jesus.